Usado. Amém. Que Deus te abençoe. E eu não posso, boa tarde. Eu não posso deixar de iniciar minha parte aqui sem louvar a Deus pela música que eu ouvi, viu? Muito bonita, especialmente essa última aqui. Não em detrimento às outras, especialmente eu fiquei ouvindo vocês assim, e vendo o deserto e Moisés ali, e Deus falando você não vai poder entrar, e sabe, muito tocante, viu? Vocês têm que divulgar bastante esse DVD. E eu quero um CD desse. Já falei, joguei um indireto para o pastor ali, onde é que tem loja da casa? Não, é uma produção independente, e o nome está correto, Voz Jovem. Eu me lembro que no NASP uma vez tinha um coral lá, só havia pessoas da terceira idade. E eles queriam colocar o nome do coral, e adolescentes, vocês sabem que é muito criativo, né? E fala, vamos fazer um concurso aqui para vocês sugerirem o nome do coral. Aí alguém sugeriu o Coroas de Cristo. Mas eu acho que o regente não gostou muito e acabou não ficando. Eles deram outro nome lá. Muito bem, pessoal. Nessa tarde, nós vamos estudar um pouco sobre a ressurreição de Cristo. Seria ela um mito, um embuste ou um fato histórico? Será que eu, em sã consciência, posso falar, eu acredito na ressurreição de Cristo e sem ter nenhuma vergonha disso? Bom, olhem essa matéria aqui que saiu no G1. Aposentada morre e família espera 3 dias pela ressurreição na Paraíba. Dizem que era uma senhora benzedeira ou vidente, qualquer coisa assim, e ela morreu, mas ela deixou um pedido com a família que ela iria ressuscitar. E durante 3 dias o corpo ficou ali sem ser sepultado. Evidentemente que depois dos 3 dias ela não levantou e eles a sepultaram a si mesmo. Olha, quem em sã consciência acreditaria numa coisa dessa? Quando você vê uma matéria assim, fala, é gente que não tem cultura, né? É muito simplória, é fácil de ser manipulada. Uma pessoa em sã... Eu não consigo imaginar um professor da USP acreditando numa coisa dessa, um professor de Harvard, é um negócio meio sem sentido. Porém, se nós olharmos assim, grosso modo, parece que a nossa crença na ressurreição de Jesus é algo parecido com isso. Por que eu estou rindo desse caso aqui? Mas acredito que um judeu, há mais ou menos 2000 anos, morreu literalmente, durante 3 dias, contagem inclusiva, não deram 72 horas, e depois ressuscitou, ainda foi de carne e osso para o céu, sabendo que no espaço sideral o corpo não pode sobreviver sem um equipamento adequado. Na verdade, hoje, a ressurreição de Cristo tem dado tanta vergonha para alguns acreditarem nessa doutrina, que, pasmem com o que eu vou dizer para vocês, está crescendo o número de teólogos, especialmente pastores evangélicos, que não acreditam mais na doutrina da ressurreição física, corpórea, real e histórica de Jesus. Eu vou mostrar 2 matérias publicadas na Time. Uma delas, inclusive, foi uma reprodução da PrayNet Newsletter, de novembro de 1998. É uma pesquisa antiga, mas os resultados são válidos e assustadores. Jeffrey Haden entrevistou 7.400 ministros protestantes. E ele descobriu que, dependendo da filiação religiosa de cada ministro, a percentagem daqueles que não acreditavam na ressurreição de Cristo era de 13% a 51%. Algumas igrejas, as que tinham menos pastores que duvidavam da ressurreição de Cristo, tinha 13% que não aceitavam. E algumas chegavam a 51% dos seus ministros não acreditando na ressurreição de Jesus. Uma outra pesquisa publicada pelo Instituto Barna diz que também de 7.000, quase o mesmo número, 7.400, essa aqui entrevistou 7.441 pastores, e o resultado foi muito parecido. Entre pastores metodistas, 51% não diziam acreditar na ressurreição de Jesus. Entre pastores presbiterianos, 35% diziam não acreditar na ressurreição de Jesus. 30% de episcopais e 33% de batistas. Puxa vida, quando os próprios líderes religiosos passam a não considerar mais a ressurreição, e é uma coisa delicada isso. Eu digo assim que, para ser coerente, eu trabalho muito com pessoas secularizadas, e eu digo que, quando eu estou trabalhando com um ateu, um agnóstico, um deísta, qualquer que seja o segmento filosófico, eu falo, olha, eu até posso concordar com as suas conclusões se elas forem fiéis aos seus pressupostos. O problema é a pessoa querer defender um pressuposto
com uma conclusão que não bate. Isso é um erro que às vezes um ateu comete e o cristão também comete. No caso do ateu, por exemplo, alguns insistem que Deus não existe, mas que eu posso estabelecer valores morais absolutos. Isso é impossível. Para você ser coerente com o seu ateísmo, não existem valores morais absolutos, porque tudo é fruto de leis do acaso. Nós somos frutos de um acidente cósmico, de um acaso. Não é? Se o que Stephen Hawking escreveu sobre o universo não precisar de Deus para surgir o Big Bang, então necessariamente também eu não preciso falar que existem leis morais absolutas, existem apenas convenções sociais. Para ser coerente, como dizia Dostoiévski, no livro Crime e Castigo, e Irmãos Karamazov, nos 2 livros dele, se Deus não existe, tudo é permitido. A mesma máxima eu falo para o cristão. Se você diz, eu acredito em Jesus, eu sou cristão, mas a ressurreição não é real, você está dando um tiro no pé. Porque olha o que o próprio apóstolo Paulo testemunhou. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a vossa fé. Somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios capítulo 15, versos 14 e 19. É Paulo falando. Eu me lembro, corre no YouTube aí uma coisa vergonhosa, um pastor adventista que ganhou uma lavada de humilhação de outros líderes religiosos, não sei quantos já viram assim, porque ele estava falando da volta de Jesus, da ressurreição de Jesus, e vários começaram a atacá-lo, falaram assim, você sabe que isso é ridículo, a Bíblia não é um livro histórico, e Paulo se equivocou. Puxa, isso é muito forte. Por que muitos não aceitam a ressurreição? Embora pareça uma coisa óbvia dizer que não aceita a ressurreição porque ela não faz sentido. E eu não posso continuar minha palestra sem cumprimentar você que está assistindo em casa. Não podia esquecer de você. Eu convidei para que você estivesse ligado com a gente. Vamos estudar nessa tarde a respeito da ressurreição de Jesus. Ela seria um fato histórico, um embuste, um mito. Afinal de contas, faz sentido racional acreditar na historicidade da ressurreição? Esse é o nosso assunto hoje. E por que muitas pessoas não acreditam na ressurreição de Jesus? Bem, as razões estão aqui. Eles dizem, eu já colecionei várias afirmações por aí. Uma delas, ora, a Bíblia é um livro religioso e, portanto, lendário e mitológico. Na revista Isto É, de 2 semanas atrás, eu fui entrevistado e discordei de um professor de Yale que escreveu um novo livro sobre Davi, usando métodos históricos. Ele afirma claramente, a Bíblia não é um livro histórico. Não podemos acreditar na Bíblia. Segunda razão, o problema é que as escrituras misturam fatos históricos com propaganda política. Então, nesse sentido, a ressurreição de Jesus seria uma propaganda, um marketing, nada que eu possa acreditar. Terceiro, a Bíblia não foi escrita com critérios da historiografia moderna. Os escritores bíblicos não eram historiadores como os de hoje. Eles não preocupam com a precisão dos fatos. Quarto, o relato é fantástico demais para ser verdade. Um homem que morre, ressuscita, come e ainda sobe para o céu de carne e osso, isso é fantástico demais. Isso é ridículo. E existem contradições nos relatos. Se você pegar um texto, fala que as mulheres chegaram à tumba e que a tumba estava vazia. No outro fala que elas chegaram e que havia um anjo sentado lá. Outro diz que havia 2 anjos. Uns falam que Maria Madalena estava sozinha. Outros dizem que ela estava com mais 2 mulheres. Então, quer dizer, há contradições, como é que isso pode ser verdade? Entenderam mais ou menos o ponto? Não sei se você já foi abordado com esse tipo de questionamento, ou possivelmente será. Olha o que David Hume, que foi um dos maiores opositores da religião cristã no passado, isso no século XVIII, olha o que ele declarou. Não importa quão digna de credibilidade seja a testemunha, nenhum testemunho pode comprovar o milagre. David Hume considerava que a ressurreição é um assunto mais para ridicularização do que para discussão. E ele fala muito simples. Nós não vemos ressurreição acontecendo hoje. Se a ressurreição de Jesus fosse verdade, a gente podia ver isso acontecendo hoje. O que David Hume colocava, e era um brilhante homem, um dos maiores filósofos do século XVIII, do iluminismo, David Hume dizia, ora, se alguém falar comigo que no passado um matou o outro com uma espada, é fácil de acreditar, porque hoje pessoas morrem na baioneta, numa espada. Agora, eu não vejo pessoas ressuscitando hoje. Como é que eu posso acreditar que isso é realidade? Isso está mais para lenda. Mas existem problemas sistêmicos com o pensamento de David Hume. Não seja tão pródigo em acreditar só porque ele é um grande filósofo. Eu vou mostrar 2 refutações aqui ao sistema de David Hume. O primeiro deles, a premissa que ele parte é o seguinte. Uma coisa, para ser verdade histórica, tem que se
repetir no presente. Se eu não vejo essas coisas repetindo hoje, eu não posso acreditar que ela aconteceu no passado. Então, eu lavo mão da teoria do Big Bang. Porque o Big Bang não acontece todos os dias. Aliás, se eu estiver certo, só foi uma vez, né? E quem testemunhou? Ninguém. Então, se eu pegar o critério de David Hume, eu não vou acreditar na teoria do Big Bang. Então, por que eu acredito no Big Bang, mesmo sem eu ter testemunhado e sem a coisa repetir hoje? Porque faz sentido quando você olha os resultados de hoje com uma hipótese, no caso aí já seria uma teoria, né, mais hipótese, que tem a graduação, do que pode ter acontecido no passado. Tá certo? O que pode ter acontecido é isso aqui, é uma explicação razoável. Então, David Hume já começa errado por aí. O segundo grande erro de David Hume foi apresentado por John Ehrman no livro A Falha Objetiva de Hume. Esse sujeito é um professor de filosofia e lógica. Eu não vou tentar reproduzir para vocês todo o livro dele aqui, porque é muito árduo. Não é porque vocês não têm capacidade, é porque até eu tenho dificuldade de explicar. Eu lembro quando eu fiz filosofia, as duas matérias mais difíceis que eu tive foi Lógica 1 e Lógica 2. Lógica 2 é quando você pega todo um problema filosófico e transforma em equação. Você entendeu? Então, é mais ou menos assim. Ele pegou o argumento de Hume, e a matemática é uma linguagem. Matemática não é uma ciência. Mas é uma linguagem que você consegue, através dela, ver a lógica de um pronunciamento filosófico ou não. Eu consigo pegar o seu livro e colocar numa lógica, só repetir tudo para ver se realmente fecha a questão. Quais são as maiores possibilidades de uma teoria ou de outra. Então, o que Ehrman falou? O argumento que ele usa, ele pega o trabalho de David Hume e usa a teoria de Bayes para poder prová-lo. Então, ele coloca ali as letras. B é o conhecimento de mundo, background. E a evidência específica que nós temos sobre a ressurreição de Jesus. A tumba vazia, as aparições, pós-mortem, etc. R, a ressurreição de Jesus. Então, usando essas três definições, é possível que se calcule as probabilidades matemáticas de David Hume estar certo ou errado com o que ele falou da ressurreição. PR e R barra B e E significa a probabilidade de R é verdadeira, dado que B e E são verdadeiros. Ou seja, é verdade que a ressurreição aconteceu. Por quê? Porque o conhecimento de mundo e a evidência específica são verdadeiras. Ou você pode aprontar outra possibilidade, que PR é RB, ou seja, a probabilidade da ressurreição ser verdadeira só acontece porque B é verdadeiro, mas R é falso. Ou você também pode trabalhar com outras probabilidades da ressurreição ser verdadeira, porque E é verdadeiro e B e R são falsos, e assim por diante. É muito complexo. Mas no final de toda essa conta, ele descobre que... Sabe por que eu estou mostrando isso aqui? Porque professor ateu não mostra isso em sala de aula para os alunos. Faz parecer que crente é coisa besta. Tá bom? Explica isso aqui, ó. A probabilidade de R barra E, ou seja, a probabilidade da ressurreição ser verdadeira, dado que o background e as evidências são verdadeiras, é toda essa conta matemática aí. Ou seja, é muito maior do que a probabilidade do que David Hume falou. Mas essas coisas, a super interessante não publica. Agora, deixa eu falar com vocês um pouquinho da história da descrença da ressurreição. A descrença da ressurreição já vem desde o passado. Quando pela primeira vez os discípulos anunciaram que Cristo havia ressuscitado, lembra que Paulo falou, era loucura para os gentios, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Os judeus daquela época já vinham com descrença e os gentios até com indiferença. Agora, no começo do segundo século, nós temos um depoimento de Aulus Cornelius Celso, ou Aulo Cornélio Celso em português, um enciclopedista, isso é um trava-língua, hein? Médico, ele tem vários tratados médicos, e num deles ele fala sobre a verdadeira doutrina. E ele desmerece, ridiculariza a doutrina cristã da ressurreição. Ele diz assim, que tipo de corpo é esse capaz de retornar à sua própria natureza original ou tornar-se o mesmo que era antes da corrupção? Um outro autor também que criticou muito o cristianismo no terceiro século foi Porfírio, que escreveu uma coleção de 15 volumes.
hoje perdida, nós só temos referência a ela, onde ele escarnecia dos evangelhos e da ressurreição. Tertuliano respondia isso dizendo que o Filho de Deus ser crucificado não é vergonha, porque é vergonhoso. O Filho de Deus ser morto merece confiança, porque é inepto. E ele ter sido sepultado e ressuscitar é verdadeiro, porque é impossível. Eu vou explicar o que Tertuliano quis dizer naquela época. A história é fantástica demais para ser inventada. Se alguém quer inventar uma mentira, tem que inventar uma mentira crível. Vocês estão entendendo? Vai inventar uma mentira crível. Ninguém vai inventar uma mentira que sabe que ninguém vai acreditar. Traduzindo o latim, foi isso aí que Tertuliano quis dizer na época. Depois passaram-se os anos, os séculos, o cristianismo teve uma hegemonia na Europa e veio o século XVIII, o iluminismo. Aí aparece uma gama de novos intelectuais colocando em dúvida a ressurreição de Jesus. Então eu quis, vocês sabem que para você discordar de uma ideia, você tem que conhecer essa ideia, senão é um preconceito. Então eu dei uma lida no que essas pessoas diziam contra a ressurreição de Jesus. Um dos primeiros, aí, a maioria deles alemães, foi Hermann Samuel Reimarus. Reimarus criou uma grande tese dizendo que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e espalharam o boato da ressurreição. Eles ficaram chocados demais com a morte do seu mestre e para que e eles estavam, até Reimarus diz uma coisa interessante, eles estavam muito confortáveis com a situação de serem pregadores com Jesus. Jesus multiplicava pães, eles não precisavam mais pescar. Então, quando Jesus morreu, eles queriam continuar como pregadores, tendo uma vida fácil. Então, eles mesmos roubaram o corpo de Jesus. Reimarus acha que aquela história lá que falaram que o corpo de Jesus foi roubado, que é verdadeira, que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e propagaram o boato da ressurreição para ganho próprio. Depois veio outro intelectual, Friedrich Schleiermacher. Friedrich Schleiermacher, também alemão, ele dizia que, na verdade, não tem nada de roubo. Jesus não morreu de fato. Jesus desmaiou na cruz, teve um momento assim de desmaio, de coma profundo, e depois ele voltou à tona, dando a impressão que tinha ressuscitado. Depois vieram outros intelectuais, como David Strauss e Ernest Renan. Ambos diziam que os judeus, os discípulos de Cristo, tiveram visões subjetivas ou alucinações. Já era uma outra teoria. Os apóstolos não eram charlatães, eram ingênuos. Eles queriam... Sabe que a pessoa, quando quer ver, diz que, para quem quer assombração, aparece, eles queriam tanto ver Cristo que psicologicamente acabaram vendo. Depois veio a Jan Kras, ou Ram Kras, falando da teoria da visão objetiva. Ele dizia, não, Jesus apareceu para ele sim, mas de uma maneira espiritual. Essa visão alemã foi que teve menos adeptos, mas eu vou colocar também aqui. Depois teve, nos anos 70, Rudolf Bultmann, dizendo, não, o que aconteceu foi o mito. A ressurreição de Jesus foi uma parábola do querigma, da proclamação. Quando Jesus morreu, todo mundo pensou que a mensagem de Jesus ia morrer junto com ele. Mas, para surpresa de todos, depois da morte de Jesus, é que os discípulos pregaram com mais força aquilo que ele ensinou. É como se ele houvesse ressuscitado através da proclamação do querigma dos apóstolos. Então, quando eles falam da ressurreição de Jesus, é uma grande parábola para dizer que a mensagem dele não morreu com ele como seus inimigos queriam. Depois teve Otto Pfeiderer, que falou da teoria das lendas. Ele dizia que os apóstolos apenas plagiaram lendas como de Apis, Adonis, Osíris, Tamuz, os deuses que sempre ressuscitavam a cada época, e colocaram aquilo ali para explicar a sua nova comunidade religiosa. Agora, além dessas teorias que eu apresentei para vocês aí, tem várias hoje mais novas. Essas ainda estão à baila. De vez em quando tem o Jesus Seminar nos Estados Unidos, que é uma agremiação de teólogos, feita só para desmerecer a Bíblia. Um deles, John Dominic Crossan, com quem eu debati lá no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio. Tem outros mais que sempre apresentam aí. E hoje essas teorias são reavivadas e tem algumas novas. Por exemplo, tem a teoria da remoção ilegal do corpo, que os próprios romanos tiraram o corpo de Jesus para evitar o boato da ressurreição. Tem a teoria do irmão gêmeo de Jesus, que Jesus tinha um irmão gêmeo que foi separado dele na infância, e Jesus morreu e o irmão gêmeo assumiu o seu lugar.
Tem a teoria também da tumba errada, que eles eles voltaram no domingo na tumba errada, por isso que estava vazia. Vocês estão rindo, mas é interessante que isso são teses acadêmicas apresentadas em universidades como Stuttgart, universidades europeias, sérias, Münster, de homens com seu doutorado, e apresentam isso aí. E aí vem um Discovery Channel, vem uma super interessante entrevista esse sujeito e fala assim, a ressurreição é um mito. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, são várias hipóteses sobre o que teria acontecido, né? Uma delas, Jesus morreu, ressuscitou, é a hipótese do cristianismo. Outras dizem, não, Jesus não ressuscitou, ele morreu, mas não ressuscitou. Então o que aconteceu? Letra A, os discípulos estavam enganados, sofreram uma alucinação coletiva. Ou letra B, os discípulos eram criadores de mitos, a versão mitológica. Ou letra C, os discípulos eram enganadores, a teoria da conspiração. Ou então uma outra hipótese, Jesus não morreu, apenas desmaiou, ou foi trocado, sei lá. Agora, vejam bem, o primeiro ponto que eu observo, eu ainda não estou defendendo, eu estou primeiro colocando as acusações. Eu não sei se tem advogado aqui, mas primeiro o que você tem que fazer? Você tem que pegar a acusação e depois você vai desmontando a tese do outro. Eu apresentei primeiro a tese dos oponentes que não aceitam a ressurreição de Jesus. A primeira observação que eu faço, queridos, nessas teses, é que os críticos não se entendem. Nenhum desses que eu vou citar aqui acredita em Jesus como Salvador da humanidade, o que ressuscitou. São ateus, ou agnósticos, ou céticos. Mas um debate contra o outro. Por exemplo, se eu pegar no passado, Schleiermacher e Heinrich Paulus atacavam a teoria da visão. Strauss é sempre lembrado como aquele que acabou com a teoria do desmaio. Então eles mesmos ficam brigando entre si. E me chama a atenção que James Dunn concluiu que as interpretações alternativas dos dados falham em prover uma explicação mais satisfatória. Outra questão também, o filósofo Stephen Davis concorda com essa crítica. Ele fala, somos incapazes de exaltar uma história coerente e plausível que relate pelas evidências à mão. Todas as hipóteses alternativas com as quais eu estou familiarizado são historicamente fracas. Algumas são tão fracas que desmoronam com seu próprio peso uma vez ditas. As teorias alternativas que têm sido propostas não são somente fracas, mas são muitíssimo fracas ao explicar as evidências históricas disponíveis. Ou seja, se essa historinha que eu tenho aqui, de Jesus ressuscitado, é uma coisa ridícula, eu não precisaria de tantas hipóteses para desmentir e explicar o que está aqui. Concorda comigo? Bastaria uma. Tese fraca, você refuta com só um argumento. Quando tem um monte de teoria para tentar explicar o que aconteceu, que não aceite aquela... É porque a ideia original não é tão fraca assim. Mas tudo bem. Como nós podemos estar seguros então, Rodrigo, que não é um mito? Já que você falou que são tantas hipóteses e nenhuma delas consegue satisfatoriamente explicar o que ocorreu, como eu posso acreditar que não é um mito? O primeiro erro que as pessoas cometem quando vão falar da ressurreição é pensar que eu vou praticar um tipo de CSI Jerusalém. Sabe, coisa forense mesmo. Eu vou lá com a lupa procurar o DNA, algum vestígio, uma pena da asa do anjo que abriu o túmulo, uma fotografia. Gente, não é assim que se estuda história. Tá, então não é com método laboratorial? Lógico que não é método laboratorial. História não se repete. Não dá para você observar em microscópio. Não dá para ver espectro de história. É fato único. Não dá para aplicar as leis de Bacon, nem de Stuart Mill. Não é elemento falseável para lembrar de Popper. Eu tenho que usar outros critérios científicos para a história que não sejam aqueles laboratoriais. Mas alguém pergunta, então peraí, um cientista que está acostumado com laboratório, com método laboratorial, se eu tivesse um cientista aqui puro, ele pode acreditar na ressurreição? Mas é claro que sim. Mas como se você falou que não pode ser comprovado por um método laboratorial? E eu pergunto, quem diz que o método laboratorial é o único para explicar a realidade, ou é o único que dá conta de todas as realidades? Há realidades que não passam pelo método laboratorial. Por exemplo, um cientista pode crer nisso? Claro. Pode um cientista crer que a música de Schubert é linda? Sim ou não? Com base em quê? Não dá para examinar em laboratório a beleza?
Como é que eu vou analisar beleza em laboratório? Não entendi? É simetria, mas é subjetivo. Como é que você vai, entendeu? Medir, porque uns podem achar Schubert lindo, outros não. Você pode falar assim, a simetria é bonito, mas o máximo que você pode dizer é simétrico, não que é lindo. Entendeu meu ponto? Você pode falar é simétrico, mas é lindo? Como é que um cientista pode ter certeza que seu filho o ama? Então o cientista não pode ter certeza que o filho o ama, porque isso não é passível de... Essa investigação não é própria da ciência física ou natural, mas sim da história. E fatos históricos, como eu falei, têm que ser examinados com outro critério. Quando você vai fazer uma tese de mestrado ou doutorado, uma das coisas mais importantes, você está fazendo doutorado, sabe disso, uma das coisas mais importantes é qual o seu método. Eu, quando estou orientando uma tese, a primeira coisa que eu bato no orientando é o seguinte, escuta, cadê o método? Enquanto você não apresentar qual o seu método, não dá para ler o seu trabalho. E cada tipo de pesquisa tem um método diferente. Qual que é o método que eu vou aplicar em história? Outra questão, outro erro que se comete é achar que os antigos não sabiam escrever história. Isso é um preconceito. Não, a Bíblia é um livro antigo, não foi escrito com as características de um historiador. Espera aí, a história como ciência surge do século XVIII, XIX para cá. Quer dizer então que os antigos não sabiam escrever história? Isso é ridículo. Os primeiros gregos, que se interessaram sobretudo sobre o mito da criação, já praticavam a recitação de eventos. E no século V a.C., Heródoto de Alicarnasso diferenciou-se pela sua vontade de distinguir o verdadeiro do falso na história. Por isso ele realizou a sua investigação. E a palavra investigação em grego é história. E não só Heródoto, mas vários outros trabalharam depois dele com o intuito de escrever história real. Na Biblioteca de Alexandria havia todo um sistema de hermenêutica, de exegese, para saber o que era mito e o que era história. E Cícero chegou a chamar Heródoto de o pai da história. Você tem até, muitas vezes, aparece essa estátua de Heródoto de um lado e Tucídides de outro, um que olhava para o futuro, outro para o passado. E qual que era o método? Contemplação, ver e observar as coisas, prestar atenção a tudo que se apresenta, juízo crítico, consulta de fontes. Isso no V século a.C. Como é que eles não sabiam escrever história? Outro erro que muitos cometem hoje é o a excessiva desconfiança das fontes textuais. Eu fico vendo alguns autores críticos da Bíblia, eles são da Escola de Copenhagen. A Escola de Copenhagen, baseada especialmente na ideia marxista, diz o seguinte, olha, você tem que desconfiar do texto, porque o texto foi escrito pelas elites. Eu vou simplificar para os irmãos a crítica deles. Eu vou dar apenas um exemplo que não tem nada a ver com minha posição partidária ou política. Tá certo? É apenas um exemplo. Lembra o que disse Freud, há momentos em que o charuto é só um charuto. O menino até emocionou quando eu falei de política aqui, viu? Oi? Há momentos que um charuto é apenas um charuto. Esse conceito é porque um dia Freud ensinava em sala de aula para os alunos que o charuto era uma reminiscência da ponta do seio da mãe. Então, quando a criança fica ali sugando o leite da mãe, dá uma saudade, então o homem chupava aquele charuto ali para lembrar do seio da mãe. E depois que ele deu essa aula, um dia os alunos o viram fumando um charuto. Falaram, professor, mas você não falou que o charuto é uma reminiscência? Ele falou, não, o bom psicanalista é aquele que sabe os momentos em que um charuto é apenas um charuto. Então, como eu falei com vocês, o exemplo que eu quero dar para ilustrar essa dificuldade que alguns historiadores têm é o seguinte. Imaginem que nós não tenhamos muitos documentos hoje. Só sobrou um documento desse período escrito por alguém do PT, sobre o governo Dilma Rousseff. E passam-se 2000 anos. E os arqueólogos escavam aqui o Brasil e encontram um único documento petista sobre a presidente Dilma Rousseff. Qual era a conclusão que os arqueólogos iam chegar? Que foi o melhor governo de todos os tempos. E uma mulher que foi injustiçada porque foi honesta. Perceberam a questão? Mas dizem que toda a história tem 3 lados, o meu, do outro e a verdade. Como no passado os pobres não podiam escrever, quem escrevia era a elite publicou o que lhe interessava. A versão dos vencedores. Dos pobres, sabe que em arqueologia o pouco escavo da vida dos pobres? Porque os pobres não tinham mármore para deixar a casa deles, o que sobrou foi a casa dos ricos. E às vezes é o pobre que conta a verdadeira história. Entenderam por que a desconfiança do texto?
O texto é político, o texto é mentiroso. E quem diz que a Bíblia não é mentirosa? Ele é um texto também. Agora, isso está um pouco descartável hoje, porque você tem a historiografia. A historiografia é o conjunto de técnicas e métodos que nós usamos para descrever fatos ocorridos, fatos históricos ocorridos no passado. E para isso, precisamos ter a mesma submissão a métodos típicos do método científico. Então, embora a historiografia sofreu alguma crítica no século XIX, ela ainda é usada hoje. E eu quero dizer para vocês que as fontes históricas hoje são válidas. E qual é o método que eu uso para investigar história? Ou seja, o que eu vou propor para os irmãos nessa noite é usar com a ressurreição de Jesus os mesmos métodos historiográficos que poderiam ser usados para verificar se realmente Júlio César atravessou o Rubicão. Os mesmos métodos para verificar se realmente Roma caiu na mão dos bárbaros em 476 d.C. Os mesmos métodos que eu usaria para verificar se realmente Sócrates e Platão existiram. Entendem? Aqui não estou apenas fazendo uma oração ou cantando um hino. Eu estou fazendo história. E quais são as fontes? Bom, hoje passa-se a considerar como fonte histórica legítima qualquer vestígio que remeta à ação humana no passado. Documentos textuais. Isso aqui é um documento textual, não é? Então é uma fonte. É uma fonte textual. Eu vou olhar o que a Bíblia diz. É um documento histórico, antigo. Não foi escrito pelo pastor Bren agora. O último livro foi escrito há mais de 2000 anos. Vou usar também fontes arqueológicas, a cultura material. Vou usar fontes iconográficas, como fotografias, quadros, desenhos. Vou usar testemunhos orais. Tudo isso eu vou usar na avaliação da história. E não há limites atualmente para o que se pode considerar como fonte histórica. Por isso mesmo se prioriza no meio acadêmico a utilização desse termo, uma vez que ele dá sentido a questões mais amplas que são incorporadas pela expressão documento histórico. Então vamos analisar o texto. O texto é confiável? Olha, o documento, só para você ver que eu estou usando um método realmente acadêmico, aqui não é um momento de fé, o documento não é mais visto como uma prova. Isso aqui não é a prova da ressurreição. O documento não é visto como prova, mas como o quê? O meio em que o historiador reabre o passado e constrói os dados necessários à prova de suas hipóteses que corresponderiam aos problemas postos ligados à sua experiência do presente. Tá bom? Isso é uma obra clássica de história. Então, o que é que eu vou pegar? Esse texto que a Bíblia falou sobre a ressurreição e avaliá-lo com o conceito crítico da história. Nós temos aí o período da história positivista, marxista e a escola de análise, que é uma escola francesa que nós podemos usar hoje. Bom, e se a história é ciência, ela também tem que ser o seu método. E como é que a gente justifica historicamente fatos do passado para saber que ocorreram? Eu vou citar aqui o livro de Macaulay, que é um professor de Cambridge, que ele diz que como é que você sabe que um evento histórico aconteceu? Primeira coisa, a afirmação. Juntamente com outras declarações já realizadas, para ser verdade, ela deve implicar ainda em outras declarações que descrevem os dados atuais. Quando digo atuais, eu digo daquela época. Eu tenho que ter uma pluralidade de testemunhas. Não basta ser uma só. Outro critério, ela tem que ter um grande escopo explanatório. E o Evangelho tem. Ele explica por que o túmulo foi encontrado vazio, por que os discípulos viam aparições de Jesus após a morte. Ela tem que ter um poder extraordinário. A Bíblia tem. Ela explica por que o corpo de Jesus se fora, porque as pessoas viram Jesus vivo várias vezes. Ela tem que ser plausível em razão do contexto histórico. E lógico, a própria vida e a reivindicação de Jesus, dizendo eu sou Deus, é plausível com a possível ressurreição dele. Ela não é ad hoc nem inventada, ela requer somente uma hipótese a mais. Que Deus existe. Se Deus existe, a ressurreição é possível. Sexto, de acordo com esse autor, uma coisa para ser histórica, ele só fala da história. Quem está colocando as observações de ressurreição ali sou eu, viu? Ela tem que estar de acordo com as crenças estabelecidas. Alguém, opa, então aí falhou. Porque as crenças estabelecidas são que ninguém ressuscita. Mas está de acordo com as crenças estabelecidas. A crença estabelecida é que ninguém ressuscita de maneira natural. Mas a ressurreição de Jesus não foi algo natural, e sim sobrenatural, inédito, único. Então está dentro das crenças. Mais um detalhe, ela supera muito qualquer de suas hipóteses rivais no cumprimento das condições 1 a 5. E como eu vou mostrar para vocês, a hipótese da ressurreição é melhor do que todas as outras. Outros argumentos que eu vou usar aqui para analisar o texto é de
Warner Wallace, J. Warner Wallace. Quem que é esse camarada? Ele, durante mais de 30 anos, foi ateu e perito em investigação policial. Criminalista. Com mestrado em criminalística. E ele era especializado em validar ou invalidar testemunhos verdadeiros de depoentes, ou falsos. E ele um dia resolveu usar todos os critérios de investigação criminalística que ele conhecia nos evangelhos. Entenderam o que ele fez? Como ateu, ele pegou todo o expertise dele de investigativo, de juiz investigativo, e aplicou o testemunho dos evangelhos. Sabe o que aconteceu? Deixou de ser ateu e começou a acreditar na ressurreição. Não foi um camarada que veio à igreja e o pastor Brenha pregou bonito e na hora ele ficou emocionado e veio à frente. Não. Ele apenas usou aquilo que ele sabia como ateu. Como desmascarar uma testemunha falsa. Bom, primeira coisa que eu faço para dizer que realmente o relato procede. A primeira prova. Jesus de fato estava morto. E por que eu sei que Jesus estava morto? Olha o que diz Tácito, historiador romano do primeiro século que não era cristão. Nero apresentou como culpados e condenou à tortura aqueles odiados por sua própria torpeza, a quem a população chama de cristãos. Tal nome vem de Cristo, que no principado de Tibério e nas mãos de Pôncio Pilatos sofreu a pena máxima. Quando Tácito, um historiador romano, que não era judeu, não era cristão, diz que Cristo, no governo de Tibério, sofreu a pena máxima, ele não estava fazendo declaração de fé, ele estava afirmando que Jesus, de fato, morreu, porque a pena máxima dos romanos era a crucifixão. E se ele sofreu, é porque ele morreu. E ele continua dizendo, reprimida na ocasião essa execrável superstição, fez-se novamente irromper não somente na Judeia, berço daquele mal, mas também em Roma. Por que ele fala dessa superstição? O texto latim de Tácito me dá a entender que depois da crucifixão houve alguma coisa extraordinária que as pessoas começaram a falar. Por isso que ele falou de superstição. Então eu tenho aqui um depoimento de um historiador romano do primeiro século, contemporâneo, que afirma que Jesus morreu e que depois da sua morte alguma coisa fantástica começou a ser proclamada. Acompanharam o raciocínio? Vamos continuar. Outro historiador, Flávio Josefo, judeu não cristão. Ele fala, por essa época surgiu outro foco de novas dificuldades. Um certo Jesus, homem sábio, ele era operador de feitos maravilhosos. Josefo não era seguidor de Jesus. Então, no mínimo, Jesus operava milagres. Porque diz que era o boato que fazia. Ele era operador de feitos maravilhosos. Mestres daqueles que recebem coisas estranhas com prazer. Atraiu a muitos judeus e também a muitos gregos. Este homem era o assim chamado Cristo. José não está falando que ele acreditava que ele era o Cristo. Ele era chamado de Cristo. E quando Pilatos o condenara à crucifixão, mediante acusações feitas pelos principais líderes dos judeus, aqueles que o haviam amado desde o começo não o abandonaram, pois lhes apareceu, segundo diziam, vivo outra vez no terceiro dia. Então, o boato de que Jesus havia aparecido rodou. Esse texto de José é tão fantástico que muitos críticos falam, não, isso aqui é uma interpolação cristã. Com base em quê? Porque todos os manuscritos de José que nós conhecemos têm esse texto, até a tradução em árabe. Como é que pode ser uma interpolação? Outro detalhe mais, essa pedra está no Museu do Louvre hoje, pena que ela está fora de contexto, mas ela foi possivelmente encontrada em Nazaré. É um decreto, está quebrado em parte, de um César, não diz qual dos Césares. E esse decreto diz que qualquer um que violar um túmulo e tirar dali um corpo para benefício próprio, será punido com a morte. Por que os romanos estabeleceriam em Nazaré uma lei que alguém que violasse um túmulo e retirasse um corpo para proveito próprio seria condenado? Entenderam a questão? Vocês imaginaram a igreja colocar assim uma lei? É proibido qualquer pessoa da igreja agora que colocar um gambá dentro do piano, vai ser disciplinado pela comissão da igreja. Agora vamos pensar diferente.
Se eu falo assim, qualquer pessoa que for apanhada roubando será punida. Se eu dou essa lei, é porque alguém já roubou alguma coisa e já aconteceu que cumpriu aquilo. Se os romanos colocaram essa lei, é porque em algum momento um túmulo apareceu vazio e disseram que o homem ressuscitou. Entenderam a questão? O boato existia. Olha o que diz o Talmud. Na véspera da Páscoa, eles penduraram Yeshua HaNosri, e penduraram é a mesma palavra em aramaico para crucificaram. Então o próprio Talmud, se está referindo a Cristo, fala que ele morreu. Então eu já tenho aqui claro, não foi desmaio. Jesus morreu. Outra coisa que a gente pega para validar um depoimento são as fontes múltiplas. Você sabe que quanto mais pessoas derem o mesmo depoimento a respeito de um fato, maior a probabilidade daquilo ser verdadeiro. E é interessante que eu não tenho só um evangelho falando de Cristo. Eu tenho 4, e eles são fontes independentes. Fora o possível fonte Quell, o documento que também seria uma fonte independente, e fora Paulo. Muitos dos que ainda vivem, Paulo disse, mais de 500 viram o Senhor. E aqui tem vários que depois fizeram o seu depoimento que viram Cristo. Uma pessoa tem uma alucinação, é muito simples. Um grupo pode até ter uma alucinação coletiva, mas não quando esse grupo se dispersa. Vocês entenderam? Vocês podem ter uma alucinação coletiva enquanto estão juntos. Quando se dispersam, e ali várias pessoas viram a Cristo. Ah, tudo bem, Rodrigo, mas e as contradições do Evangelho? Se são depoimentos verdadeiros, por que os Evangelhos se contradizem? Porque são verdadeiros. Quer ver? Aqui estão as várias contradições que tem ali na ressurreição. Mas olhem bem, é possível divergências e ambas as testemunhas estarem falando a verdade. As culturas e conceitos pessoais são agregados à pessoa. Toda testemunha capta apenas parcialmente o fato. O cérebro seleciona as informações ocorridas. É impossível a existência de depoimentos idênticos. Testemunhos iguais revelam que as testemunhas foram orientadas. A prova não é segura para lastrear a decisão, o que não demonstra que seja mentirosa. E quem falou isso? A desembargadora doutora Suzana Camargo Miranda. Não foi um teólogo. Então o próprio pessoal que trabalha... Então o fato dos evangelhos trazerem discrepâncias que não foram corrigidas, não fica com vergonha não. É uma prova de que o testemunho era verdadeiro. E as discrepâncias são mínimas, não são coisas gritantes. É o número de mulheres, tá certo? Se o túmulo estava vazio, tinha um anjo lá. E coisas que você pode explicar de outra maneira. Eu posso dizer assim, Maria Madalena chegou com as outras duas, e depois as outras duas correram para trás, e Maria Madalena ficou um pouco mais, Jesus aparece, ela pensou que era o jardineiro. Isso é simples. Não são discrepâncias periféricas. Já falei isso aqui para vocês. Questões psicológicas. Quando a pessoa está predisposta, você sabe que se eu estiver falando para um auditório de pessoas que estão desempregadas, com problema na família, problema financeiro, emocional, se eu tiver um bom apelo homilético, eu posso fazer você deixar de sentir uma dor. Vocês sabem que há muitas pessoas que podem manipular um público com isso. É só você estar predisposto àquilo. Tem um programa lá da Europa chamado Brain Rocker, que é um camarada que ele pega a pessoa, um ilusionista, e ele faz você falar o que ele quer. Por exemplo, ele fala assim, pensa no número de 1 a 10, mas olha para mim, pensa no número de 1 a 10. 7, aí ele pega aqui, 7, o número que está aqui. Ele te induziu a falar o 7. Ele fala que até a propaganda faz isso, porque você já está predisposto. Então, será que os apóstolos não estavam predispostos à ressurreição, por isso que viram, estavam enganados? Lembra a questão da alucinação coletiva? Não, não faz sentido. Nenhum deles estavam predispostos. Se você olhar os evangelhos, nenhum deles entendeu a ressurreição até que ela aconteceu. Quando Maria Madalena foi ao túmulo e viu o túmulo vazio, ela não pensou, ele ressuscitou. O que ela pensou? Levaram o corpo. Quando Jesus aparece e ela pensa que é o jardineiro, ela pensa, Senhor, onde é que o Senhor colocou o corpo do meu Senhor que eu vou lá buscar? Tomé falou assim, eu só acredito se eu vir.
Não havia predisposição mental para a ressurreição de Jesus. Aliás, na doutrina judaica do primeiro século, você não conhece nenhum autor judeu que ensinasse que o Messias ia ressuscitar daquele jeito. Eu sei que tem uma pedra que eles falam do filho de José, que haveria ressuscitado, mas aquilo ali é uma outra coisa. Mas nas crenças judaicas não havia essa predisposição. Eles falavam de uma ressurreição coletiva no final dos tempos, mas não de uma pessoa ressuscitando agora. Assim, até mesmo o crítico cético do Novo Testamento, Gerd Lüdermann, concluiu: pode ser tomado como historicamente certo que Pedro e os discípulos tiveram experiências após a morte de Jesus, nas quais Jesus apareceu a eles como Cristo ressuscitado. É um crítico que está falando, que é um cético. Agora, até Jessa Verns também e Paul Meyer, professor de História da Universidade de Western Michigan, ambos concluíram: eles de fato tiveram alguma experiência com Cristo ressuscitado. Ambos, esses autores, não acreditam na ressurreição. Isso é um detalhe curioso. Nem Jessa Verns, nem Meyer, nenhum dos dois acreditam na ressurreição de Jesus. Mas quando eles pegam um texto, avaliando à luz da história, com métodos do historiador, e não com método leigo, ele fala: não, olha, eu não sei explicar o que aconteceu, mas eles viram Jesus depois da crucifixão. Entenderam? Eles são honestos bastante para isso. Pinchas Lapid, que é um judeu ortodoxo, que não acredita que Jesus é o Messias, ele, aliás, foi inclusive cônsul israelense na Itália, ele já escreveu mais de 30 livros, e um deles foi sobre a ressurreição. E sem negar as suas tradições judaicas, ou se converter ao judaísmo, ao cristianismo, olha o que esse judeu afirmou: eu entendo, com base em minhas pesquisas, que a ressurreição de Jesus não foi uma invenção da comunidade dos discípulos, mas um evento real. Quando um bando de temerosos apóstolos poderiam repentinamente transformar numa só noite numa confidente sociedade missionária, nenhuma visão ou alucinação, eu acrescentaria nenhum mito, poderia explicar a transformação tão revolucionária. E é um rabino que chegou a essa conclusão. E questões investigativas. Vamos olhar mais uma vez o texto. Em princípio, a tumba vazia não era evidência de nada. Eu já falei que Maria chegou, viu a tumba vazia e não pensou que ele tinha ressuscitado. De que maneira, então, a tumba vazia deu uma ideia que Cristo havia ressuscitado? Vamos ver primeiro aqui. A Bíblia fala, Evangelho de João. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1 em diante. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. O que ela viu foi isso aqui: Maria chegou, os túmulos eram assim, ó. Isso aqui tudo estava tapado, viu? É só um recorte na pedra para facilitar o desenho. Você vê que a pedra é pesada. E quando ela olhou, ela viu que o túmulo estava vazio, porque daqui de fora dá para você olhar, lá dentro do túmulo ficava de um jeito que daqui dá para ver. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem o Senhor amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Ela falou: olha, ele ressuscitou. Ambos correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E baixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Aí Pedro, seguindo, chegou, entrou no sepulcro e também viu os lençóis. Então Maria Madalena veio, viu a pedra removida, ficou com medo e voltou. Contou para João e Pedro. Pedro veio, João correu na frente, João chegou, olhou daqui, viu os túmulos, os lençóis lá dentro também, e não entrou. Pedro chegou atrás dele e entrou. Agora, olhem como está no grego a forma, como é que eu diria, investigativa com que isso é descrito e que na tradução se perde. Olha o que diz aqui nos versos 5 a 7. E, baixando-se, viu. Tá certo? Versos 5 a 7. Aquele baixando-se viu, como é que traz aqui na tradução? Verso 5. E baixando-se viu os lenços de linho, todavia não entraram. Quemeina tá otônia, os lenços de linho, e todavia não entrou. Quando diz baixando viu, diz que Pedro baixou e só olhou. Mas olha o que diz no verso seguinte. Verso 6.
Então Simão Pedro, seguindo, entrou no sepulcro, ele também viu os lençóis. Só que no grego está diferente. Lá fala assim, olha, eu coloquei de vermelho. Mesmo que você não saiba grego, você pode ver que a palavra ver está bem diferente ali, ó. Blepei, aquela segunda palavra, é ver. Mas aqui aparece teorei. O que é teorei? Blepei é ver de olhar, igual eu estou olhando para vocês. Sabe o que é teorei? De onde vem a palavra teorema? Ver de examinar, investigar. A tradução perdeu isso aí. Ele examinou Pedro, ele tateou. E continuando, diz o verso 7, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Esse lenço é chamado de sudário. Então o sudário não é aquele pano todo que está lá em Turim, não. O sudário era apenas o lenço que ficava na cabeça. Havia 2 lençóis. Um que se colocava na cabeça, tá certo? E o outro que era colocado completamente no corpo. Olha o que chamou a atenção de Pedro. Por que ele achou que Jesus poderia ter ressuscitado? Vamos à opção A. Jesus não morreu na cruz. Como é que ele ia sair pulando ali do sepulcro? Opção B. Opção B. Jesus saiu machucado, mas tirou os lençóis e saiu vivo. Se ele saiu assim, ele saiu com pressa. Era para ter deixado os lençóis jogados de qualquer maneira, mas os lençóis estavam calmamente dobrados num canto. Isso sem explicar como é que passaram pelos guardas, né? Os lençóis estavam dobrados num canto. Mas alguém pode falar, tá, mas alguém falsificou. Como é que mas ia deixar marca de sangue, alguma coisa assim, mas tudo bem, vamos imaginar que Jesus tirou os lençóis e alguém dobrou para parecer que não foi feito com pressa. Tinha uma coisa que não dá para falsificar. O sudarium, que era o pano que ficava na cabeça, estava ao lado e ali aparece a palavra entetelimenon. Sabe, é difícil traduzir esse verbo. Eles na tradução aqui perdeu, colocaram assim, mas o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte, no grego estava, mas enrolado no lugar à parte. Sabe qual que dá a intenção no grego? Lembrem que havia um que cobria toda a cabeça e o outro que era colocado por fora. Esse estava dobrado, totalmente dobrado. E aquele que estava sobre a cabeça estava enrolado, murcho, como se a cabeça tivesse saído de dentro do invólucro, sem desmanchar o invólucro. Entenderam a questão? Quando Pedro viu aquilo, como é que alguém pode ter falsificado isso? Alguns lençóis estavam dobrados, indicando que a ressurreição não foi coisa feita às pressas. E aquele que estava sobre a sua cabeça estava enrolado, afofado. É como se ele tivesse murchado, sabe? E ficou ali, sem tirar o invólucro. Por isso que eles viram e creram. Por isso que eles viram que alguma coisa aconteceu que realmente fugia à explicação normal humana. Gente, eles não eram tolos. A gente pensa que esse pessoal da Bíblia, que eles não conheciam anatomia. Que eles não sabiam que mulher virgem não dá à luz. Por isso que ele escreveu aquela bobagem. Não é por aí, não. E vou mais uma coisa, já estou terminando já. Mas está ficando claro para vocês? Estão ficando claros meus argumentos? Oi? Fica aí. Não, pode ter visita que vem pela primeira vez na igreja, eu falo que eu sempre tenho medo, sabe? Você traz um visitante, a primeira vez, fala assim, vamos lá na minha igreja, vai ter um pregador bastante, um tal de pastor Brenha lá da igreja de Moema, está aqui com a gente. Aí o pastor Brenha vai falar das 140 razões porque ele é um cristão. E depois de 2 horas, está na razão número 4. Não pode fazer isso. No início você tem um auditório, depois um dormitório, termina com um cemitério. Mais um argumento que eu queria dar para vocês. Eu sei que aqui tem advogados. Além das 2 ali, quantos advogados a gente tem mais aqui? Muito bem. Você sabia que uma das mais belas peças jurídicas está na Bíblia Sagrada? Qual seria? O livro de Lucas. A tese do meu primeiro doutorado foi sobre Lucas. E uma das coisas que eu descobri em Lucas, não sou eu sozinho, tem outros autores que falam nisso, inclusive tem esse livro aqui, Paul on Trial. O livro de Lucas, o Evangelho, o livro de Atos, foram escritos com toda a característica de um dossiê advocatício. Resumindo, a tese é que Lucas
era, além de médico, ele era advogado. O Cano Moratoriano fala que Lucas era estudante de leis, iuris. E ele escreve, quer ver eu mostrar para você, inclusive esse livro aqui fala de Lucas como advogado. William Ramsay era um cético, um dos maiores especialistas em história romana, que foi estudar o Evangelho de Lucas para discriminar a Bíblia. E depois de estudar Lucas, sabe qual a conclusão que ele chegou? Lucas é um historiador de primeira categoria. Não apenas são as suas declarações de fato e de confiança, mas ele é possuidor do verdadeiro sentido histórico. Em suma, esse autor deve ser colocado junto com os maiores historiadores. E Lucas dá muitas referências históricas, datas, locais, nomes. E quando você pega a estrutura dele, você vê que é uma estrutura legal. E olha o que disse Hamilton, professor de História Antiga na Universidade de Bristol. Ele afirmou que quando se refere a aspectos da lei e o governo romano, os historiadores antigos têm considerado como fontes confiáveis. E para Shevin White, um dos maiores eruditos em história romana, a confirmação da historicidade de Atos dos Apóstolos é abundante e qualquer tentativa de negá-la é absurda. Vou mostrar a vocês alguns exemplos que provam que Lucas escreveu uma peça jurídica, uma peça. Quando ele escreve, o grego dele é muito parecido com o grego dos advogados quando iam... Sabe que muitos advogados não escreviam em latim. Escreviam em grego. Cícero falou que algumas coisas preferia ler em grego porque se fosse em latim os gregos não iam ter o trabalho de ler. Ele, quando escreve, ele fala assim: tendo, pois, empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os que presenciaram desde o princípio, que foram testemunhas, ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo. Esse excelente Teófilo é um pronome de tratamento em grego. Crites Teófilos. É como se falasse assim, meritíssimo. Então foi usado num tribunal. E o método que Lucas usa é o mesmo de outros advogados. Sabe como é que no passado eles faziam uma defesa jurídica? Eles, por exemplo, as vidas paralelas, Plutarco falou das vidas paralelas. Plutarco tem esse método que eu vou citar aqui. Dionísio de Alicarnasso também tem esse método. Olha como é que eles faziam uma peça no passado. Vamos supor que, permita-me, doutora Raquel, usá-la como exemplo aqui apenas ilustrativo. Suponhamos que eu tivesse apenas uma ilustração, a capacidade de ser um advogado de defesa da doutora Raquel. E suponhamos que a doutora Raquel está sendo condenada por causa das ideias dela. Ela escreveu o livro, alguém está condenando que o livro dela é ruim, etc, 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 etc. Aí eu pego e pego assim com as pessoas: tudo bem, vocês estão condenando essa escritora. Deixe-me dizer, eu quero contar para vocês uma história. A história de Cora Coralina. Cora Coralina, quando começou a escrever os seus poemas, foi muito criticada. Ela era uma mulher que tinha uma vida assim, assim, assim. Ela lutou assim, assim, assim. Tinha esse alvo de vida. Essa filosofia de vida. E por isso Cora Coralina venceu. E hoje nós temos vergonha daqueles que não a respeitaram. Hoje o nome Cora Coralina é uma pessoa respeitável. E nós sabemos que o que fizeram com ela no passado, quando a rejeitaram, foi uma grande injustiça. Pois deixe-me dizer que a minha cliente tem os mesmos princípios de vida, as mesmas filosofias e o mesmo comportamento de Cora Coralina. Se vocês então condenarem essa mulher hoje, vocês estão repetindo o erro do passado. Entenderam o argumento que eles faziam? E o que Lucas faz? Exatamente isso. Ele mostra primeiro a vida de Jesus. E mostra como é que foi um erro jurídico a condenação de Jesus. Depois, no livro de Atos, ele mostra a vida de quem? De Paulo. E fala, pois é, Paulo é o que é porque ele segue a Jesus. Se foi um erro jurídico condenar Jesus, não pratique o mesmo erro condenando Paulo. Agora, tudo isso eu estou contando, eu podia dar... Isso é todo um trabalho para provar que Lucas é uma peça jurídica, mas só para chegar nesse ponto. Lucas, um homem erudito, ia ser estúpido, porque ele escreve, o grego dele é clássico. Lucas ia ser estúpido de colocar numa peça jurídica uma história de ressurreição, se não fosse verdade. Então, quando eu falo assim, é absurdo demais para ser verdadeiro, eu digo pelo contrário, por ser absurdo demais, é verdadeiro. Lembra a frase de Tertuliano? Porque jamais um advogado em sã consciência ia colocar aquilo numa peça jurídica se não fosse verdade.
E o testemunho deles também é despretensioso. Tanto é que, quem são as primeiras pessoas que veem o Cristo ressuscitado? Mulheres. Especialmente uma de vida duvidosa, chamada Maria Madalena. Quem são os primeiros a dar o depoimento que ele ressuscitou? Quem são? Mulheres. Flávio Josefo dizia o seguinte: não permita que evidências sejam aceitas através das mulheres por causa de sua leviandade e da temeridade do seu sexo. O machismo da época não permitia que depoimentos de mulheres fossem aceitos. Eu pergunto, se os discípulos estivessem inventando uma história, jamais eles colocariam mulheres sendo as primeiras testemunhas oculares da ressurreição. Mas foi tão verdadeiro que eles contaram como foi e não como deveria ser politicamente correto. E quanto tempo demora para formar um mito? Quanto tempo? O historiador Chevin White, que eu já mencionei para vocês, fez um estudo em Heródoto e ele diz que 2 gerações não são suficientes para cristalizar um mito ou mudar uma história. Qualquer mito tem que ter pelo menos 3 ou 4 gerações entre o fato e o mito para que morra aquela primeira geração das testemunhas oculares. Vocês entenderam? Por exemplo, se eu contar um mito para vocês aqui, que uma pessoa, num dia que o pastor Bulhão estava pregando aqui, que o demônio pegou uma menina e que ela pulou 3 bancos para cá. Para que isso vire uma lenda e todo mundo comece a acreditar nisso, tem que morrer pelo menos umas 4 gerações. Porque basta um vivo dessa e falar, mentira, eu estive lá, não aconteceu nada disso. Então, para que um mito se cristalize, tem que passar pelo menos umas 3 gerações, 2 não são suficientes. Se a ressurreição foi um mito, ela está muito perto do evento. Vocês entendem? Olha o que aconteceu. Paulo, em Tessalonicenses, ele cita uma tradição, e Tessalonicenses foi escrita no ano 49, Paulo cita uma tradição cristã de quando ele se converteu. Paulo se converteu no ano 33. Jesus morreu no ano 31. O hiato é apenas de 2 anos. 2 anos é muito pouco para inventar uma história da ressurreição, porque era fácil as pessoas desmentirem. Em várias passagens de Paulo que são antigas, Paulo menciona hinos cristãos da época do comecinho ali. E mesmo que alguns queiram colocar os evangelhos mais tardios, lá no ano 50, no ano 60, é pouco o tempo entre a morte de Jesus e os primeiros relatos da ressurreição. O tempo é muito curto para uma lenda pegar corpo, vocês entenderam? Para uma criança ir para o exército, ela tem que ter pelo menos 18 anos entre o nascimento dela e a vida adulta. Um mito também, para se cristalizar, ele não forma automaticamente. Tem que ter um hiato entre o evento e o mito para você poder mentir sem ser desmentido. E ali, os depoimentos da ressurreição estão muito próximos. Agora, a ressurreição depois virou um mito, porque todas as histórias tendem a ser modificadas? Claro que sim. Lá no 2º século, os gnósticos começaram a criar os evangelhos apócrifos. Esses que contam coisas extraordinárias, que Jesus, por exemplo, quando era criancinha, um dia estava brincando com os passarinhos lá, e os pais de Jesus vieram reclamar com Jesus, porque ele matou uma criança, ele bateu palmas e os passarinhos saíram voando. Mas esses evangelhos, eles sim são mitológicos, foram escritos depois de mais de 100 anos da morte de Jesus. Mas os evangelhos que temos na Bíblia têm um espaço muito curto entre o evento e o relato. Mais um detalhe, seria uma propaganda, como alguns falam? Não foi uma propaganda. A ideia é o seguinte, foi uma vergonha tão grande Jesus morrer crucificado, que para abafar aquela vergonha, contaram a história da ressurreição para poder desmentir. Não faz sentido ser propaganda. Por quê? Eles dizem que Jesus foi colocado no túmulo de José de Arimateia. José de Arimateia era o quê? Judeu. E o que os primeiros cristãos tinham mais horror era o quê? Do judaísmo. Jamais eles iam construir uma história com Jesus sendo colocado no túmulo de alguém do Sinédrio. Outro detalhe, se eles quisessem ganhar adeptos, eles teriam alternativas melhores. Se eles dissessem, Jesus foi para o mundo das ideias, todos os que seguiam a filosofia de Sócrates e Platão iam bater palma. Se eles dissessem, Jesus morreu gloriosamente, não teve medo da morte, e o seu corpo está no túmulo, eles teriam os epicureus batendo palma para eles. Se eles dissessem, Jesus teve uma transmigração de almas, que a alma dele saiu de um corpo e entrou noutra, os pitagóricos iam bater palma para eles. Mas quando eles diziam que Jesus ressuscitou, todo mundo ia vaiar. Se eles quisessem escolher
uma opção, teriam outras alternativas muito melhores do que a ressurreição. E mais, os discípulos se mostram nos textos do Novo Testamento como o pior tipo de seguidor que podia ser. Mentem, têm medo, se acovardam, se escondem, abandonam Jesus, descreem dele, não entendem o que ele falou. Ora, se os discípulos queriam contar a história da ressurreição para poder valorizar a sua posição eclesiástica, eles iam contar o evangelho colocando-se a si mesmo como o quê? Os melhores. E não retratando-se da maneira que ele se retrata. Em outras palavras, quem vai mentir tanto tempo, quem vai sustentar uma mentira por tanto tempo em face à morte? Ah, era uma propaganda que eles criaram? O que eles ganharam com essa propaganda? A morte. E o próprio Pedro falou, nós não pregamos seguindo fábulas. E o homem que falou, nós não seguimos fábulas inventadas, morreu de cabeça para baixo sustentando que viu o Cristo ressuscitado. E nenhum deles se retratou. Muitos abandonaram a fé, mas nenhum se retratou dizendo, na verdade, a gente escondeu o corpo dele. Pessoal, todos esses critérios que eu coloquei aqui de maneira racional, se eu usar critérios da história, me apontam que esse depoimento aqui é histórico e verdadeiro. E se você acha isso pouco, saiba que eu usei os mesmos critérios que eu usaria para avaliar qualquer livro da história antiga. Ele ressuscitou. A gente pode acreditar nisso. E nós não seguimos fábulas. Por isso eles tiveram coragem de morrer por aquilo que eles acreditavam. Eu não conheço ninguém que em sã consciência daria a sua vida por sua interpretação de Shakespeare. Mas as pessoas têm coragem de dar a sua vida por sua interpretação da mensagem de Jesus. É porque essa faz algo que as histórias de Shakespeare não conseguem fazer. É porque essa história é verdadeira que você coloca um livro de José Saramago na cadeia e dificilmente um preso largará as drogas porque leram o ensaio da cegueira de José Saramago. Aliás, você quer acabar com um debate com o ateu, é simples. Pegue Richard Dawkins, qualquer um que escreveu aí, Deus não é grande, como Christopher Hitchens, Deus um delírio, e fale assim, olha, nós vamos debater, mas eu vou colocar no auditório 50 pessoas que foram transformadas para melhor pela pregação do Evangelho. 50 ex-viciados, ex-prostitutas, ex-depressivos, e você leve 50 pessoas também que deixaram as drogas, a prostituição, porque leram Deus um delírio. Não haverá debate. Essa história, que parece fantástica demais para ser verdade, é verdade, porque é fantástica demais e transforma vidas. E que você possa ter um encontro com Cristo ressuscitado, porque Ele morreu e ressuscitou. Portanto, não é vã a nossa fé. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado. O Grow Junto vai cantar mais uma música e depois nós vamos fazer a oração final. Assim. Alô. Não posso falar. A vida passa, o tempo é feroz, e a cada dia eu tento ouvir sua voz. Em minhas preces eu peço a direção, mas muitas vezes eu sigo a minha intuição. Estou cansado de nadar contra a maré. Ó Senhor, me ajuda, aumenta minha fé. Me ensina a viver
ensina a confiar. Preciso aprender que tudo é possível se eu acreditar em ti, meu bom Deus. Encruzilhadas, sinais que me confundem. O inimigo quer o mundo destruir, mas tu conheces o filho que criaste. Sabes que o meu coração pertence a ti. Estou cansado de nadar contra a maré. Oh Senhor, aumenta minha fé, me ensina a viver, me ensina a confiar. Preciso aprender que tudo é possível se eu acreditar em si, meu bom Deus, meu bom Deus. E mesmo que eu ande em meio à escuridão, seguirei confiante no Deus da minha salvação. me ensina a viver, me ensina a confiar. Preciso aprender que tudo é possível se eu acreditar em ti. Me ensina a viver, me ensina a confiar. Preciso aprender que tudo é possível se eu acreditar em ti, meu bom Deus. Me ensina a viver, me ensina a confiar. Amém. Obrigado. Antes da oração final, nós queremos, de maneira muito especial, agradecer, Rodrigo, pela tua participação conosco hoje. Foi uma bênção. Obrigado mesmo. Quero já deixar, assim, alinhado com vocês. Dia 6 de agosto, o professor Rodrigo estará conosco novamente. Será um sábado muito especial. Nós vamos continuar alguns assuntos aí importantes. Então, da ABAMO também, não lembro. Ele estará num dos encontros da ABAMO também, que é um encontro especial de arqueologia que temos aqui, uma associação brasileira de arqueologia do Mediterrâneo Oriental, liderado aí pelo... É no dia 3 de setembro. 3 de setembro. Eu sou no seu horário, é dia 3 de Ok, setembro. então vamos tê-lo aí, agosto e 3 de setembro. agosto, 3 de setembro. Muito bem. Será um privilégio tê-lo aqui conosco, tá certo? Queridos, muito obrigado pela presença de vocês. Amanhã temos o terceiro tema da nossa série Caminhando nos Passos do Mestre. Eu sei que você vai ter aí a sua comemoração especial do Dia das Mamães. Vamos ter aí a pedalada da esperança amanhã às 8h30. Enfim, os jovens, adultos, crianças, idosos, todos convocados aí para virem aí com a sua bike. Pode alugar aqui no Parque das Bicicletas, sem nenhum problema. Vai ser muito bom. E eu espero que você participe e se envolva aí nas grandes atividades que teremos aí nessa semana e no próximo sábado, se Deus quiser. Amém. Vamos ficar em pé. Professor Rodrigo nos Oremos, então. despedirá em oração. Obrigado, querido Pai, pelo teu amor,
E obrigado porque teu Filho, Jesus, rasgou a dimensão do tempo, veio até a nossa existência, tomou a nossa natureza, enfrentou as nossas dores, desceu aos nossos infernos, mas ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu. E se a ressurreição é verdade, todo mais é verdade. A promessa da volta é verdadeira. Dá-nos a tua paz, Senhor. Ajuda-nos a repousar em ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Agradecemos aqueles que nos assistiram aí pela TV Moema. Você pode rever todo o conteúdo das palestras da manhã e da tarde no nosso canal oficial YouTube, Yas de Moema. Entre lá e você pode compartilhar nas redes sociais, enfim. Esse é um material disponível para você, com todo carinho, e está livre aí para você usá-lo da maneira que você achar melhor. Que Deus te abençoe e uma boa semana para todos. Fique com Deus. Tchau, tchau. Obrigado.